Essa pílula é um oferecimento de Smart Fit. E assista ao Rolê de Notícias de segunda a sexta às 7h55 da noite, coladinho nos Pingos nos Is. Bem coladinho. Olha, Beatles causa uma sensação que assim, eu poderia abrir mão dessa conversa que vem pela frente para ficar ouvindo Tomorrow Never Knows até o fim do programa em versão lupada. Essa é a minha... O Arcon pediu para eu selecionar uma música favorita dos Beatles, falei, é impossível, não consigo, mas agora eu vou ficar com essa aqui. Que foi a primeira música a ser gravada do álbum Revolver, lançada em 66, mas é a última, né, do lado B, se eu não me engano, o Regis depois pode confirmar comigo. Mas olha só, essa música foi composta pelos Beatles, né, por Lennon e McCartney ou por Theodor Adorno? É uma dúvida que paira. Paulinha, falando sério aí, vai, ó, essa semana a gente teve à frente aí, né, de uma polêmica gerada aí por uma fala, né, do filósofo, astrólogo Olavo de Carvalho a respeito dos Beatles, aventando a possibilidade, segundo uma tese de um holandês lá, né, que os Beatles não tinham composto nada do trabalho deles, e sim o Theodor Adorno. Inclusive saiu um texto no jornal britânico The Guardian a respeito. Vamos explicar essa história, Paulinha, direitinho, antes da gente começar esse nosso bate-papo aqui? Vamos, Edgar, porque é uma história muito misteriosa, mesmo porque esse vídeo apareceu na internet sem data, então a gente não sabe quando ele foi gravado, nada disso. E o Olavo de Carvalho, como você falou, citou esse artigo de um jornalista holandês que ele identifica como Robin de Ruiter. E aí ele diz assim, olha, é algo que eu li, que me parece fazer sentido, eu ainda preciso investigar mais sobre isso, mas vamos ver como é que o Olavo explica a tese aí a respeito dos Beatles, Ed. Ele diz o seguinte, os Beatles eram semi-analfabetos em música, eles mal sabiam tocar violão. Não estou escutando. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Agora, você sabe o efeito devastador da música dos Beatles? É tudo celebração do LSD, da droga. E você sabe como terminou John Lennon, como terminaram outros? Vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo, né? Beatles e outros inumeráveis conjuntos. Então, Ed, aí ele fala do Adorno, que é um sociólogo e filósofo alemão, que foi um dos fundadores da Escola de Frankfurt, que também foi assunto desse vídeo do Olavo, porque ele começa exatamente falando dessa música que nasceu nos anos 60 e que tem tudo de Escola de Frankfurt. Vamos conferir o que é que o Olavo falou. Se você pega toda esta música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, tudo isso foi Escola de Frankfurt, gente. Woodstock foi Escola de Frankfurt. LSD, Escola de Frankfurt. Né? Rock pauleira, Escola de Frankfurt. Né? Tudo que veio na indústria da música de massas. Eles são a favor da indústria da música, mas não, eles falam horrores dela. E ao mesmo tempo trabalham para ela. O que é isso aí? Dialética negativa. Nós sabemos que isso é um horror e por isso mesmo nós vamos fazer. Pois é, Edgar. Então, repercutiu no mundo inteiro. O Guardian fez um artigo bastante irônico aí, contextualizando o Olavo de Carvalho, trazendo essa teoria. Eles dizem que o Olavo talvez tenha caído num meme de internet, que já dizia aí que as músicas dos Beatles eram do Adorno, inclusive que foi através do espólio dele que o Michael Jackson teria comprado a música dos Beatles. O Michael Jackson, de fato, comprou, mas foi num leilão em 1985. E o The Guardian tem também nessa matéria uma aspas do próprio Adorno, numa entrevista de 1965, onde ele diz o seguinte: o que pode ser dito contra os Beatles é que simplesmente que o que essas pessoas têm a oferecer é algo estúpido em termos de seu próprio conteúdo. Pode-se ver que os meios de expressão que são empregados e preservados aqui são, na verdade, nada mais do que técnicas tradicionais de forma
limitada, senhor Edgar Piccoli? Vambora, vamos saber se a gente mete o pé nessas trevas ou sai dela encontrando alguma luz aqui, nossos convidados de hoje para discutir sobre esse assunto. Estou à frente aqui do crítico musical Regis Tadeu e do editor do site Senso Incomum, o Flávio Morgenstern. Bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Show. Legal ter vocês aqui para este bate-papo acalorado e musical. Bom dia para todo mundo, bom dia para quem dia. está nos assistindo, vendo, sentindo. Ô Flávio, vou começar com você, cara. Claro. Quero saber, cara, se a escola de Frankfurt é essa vilã toda mesmo e é responsável, pode ser responsável pelas músicas drogadas dos Beatles. Vamos lá, o Olavo, ele tem uma visão muito negativa a respeito do rock. Eu tô aqui com uma camiseta do Opeth pra provar que eu, apesar de aluno do Olavo, eu sou do heavy metal mesmo. Aliás, já mandei uma música do Opeth, já ouvi Opeth na casa do Olavo, tá? Só pra vocês saberem. Já ouvi To Bid You Farewell lá. E o que ele está explicando é uma questão a respeito do Tavistock Institute, que é uma organização de psicologia social inglesa. Há uma certa questão já investigada já há um bom tempo a respeito da ligação desse Tavistock Institute com, na verdade, não seria exatamente criar uma banda, assim, fazer um experimento social Beatles, mas eles falaram assim, bom, vamos ver agora, eles analisavam sobretudo a relação do homem com o seu meio, a respeito do que você fazia em termos culturais, comportamentais, assim por diante. E eles fizeram várias pesquisas, incluindo com os Beatles. Agora, o Olavo, ele tá citando, falando que ainda vai investigar, obviamente que ele vai muito dar alguns passos ali que eu não daria de fato, mesmo numa aula fechada, que foi essa aula que ele deu, a respeito de alguma possível ligação, por exemplo, com Adorno, sabe? Que é um nome famoso da Escola de Frankfurt. Na verdade, quem era da Escola de Frankfurt ali não era o Adorno, sabe? Que não estava ali, não foi muito ligado ao Tavistock Institute. Mas essa questão, pra mim, ela... Com a Terra plana, então, ainda não é uma questão fechada. A questão dele com a Terra plana, na verdade, é uma brincadeira que ele faz, que eu acho terrível que ele faça isso, porque ele já falou em aula, mas as pessoas já sabiam que a Terra era redonda antes de existir ciência. Então, quer dizer, quando as pessoas querem falar de ciência, na verdade, você tem que ter alguns pressupostos anteriores, não sei mais o que. Só que ele vai lá, joga esse negócio o tempo todo. Mas, enfim, voltando aos Beatles, o que eu acho muito significativo é o uso que o marxismo fez em relação aos Beatles. Quer dizer, uma música extremamente simplificada. O Adorno, falando exatamente, especificamente do Adorno, ele tinha essa questão da dialética negativa, que é você falar assim, ó, eu sou um crítico do capitalismo, só que eu preciso agora, ao invés de fazer aquela revolução leninista, aquela coisa toda antiquada, eu tenho que pegar os meios culturais e destruir. Então vamos fazer música contra a família, vamos fazer livros a respeito de traição, essas coisas. Eles incentivavam esse tipo de coisa. Eu não entro nessa discussão, né? Eles me chamaram por causa de um texto que eu fiz sobre os Beatles, falando que eles, de fato, todo mundo sabe, pra mim, era uma questão óbvia que eles, como os reis do iê, sua primeira fase foi de um analfabetismo musical, de fato, grotesco. Se eles se desenvolveram ali a partir do Revolver, a partir depois lá do White Album, é outra questão. Só que eles já eram os Beatles, já eram a maior banda do mundo fazendo iê. Quer dizer, é uma simplificação musical brutal e grotesca. Não, é inegável, eu acho que nessa parte que você coloca, mas isso é uma coisa natural. Não é tão inegável, né? Quando eu falei isso, meu Deus do céu. Mas quantas bandas não começam dessa forma? Ninguém sabe tocar, vai aperfeiçoando. O produtor tá lá, George Martin vem, Phil Spector. Isso vai acrescentando ao som uma sofisticação. Tomorrow Never Knows, por exemplo, que eu comecei aqui colocando nesse momento como a minha música favorita, é de uma elaboração incrível, assim. Não dá pra chamar essa música de simplista. Podemos chamar de qualquer coisa, menos de simplista. Mas vou passar a bola pro Regis Tadeu agora. Para tratar dessa questão mesmo, os Beatles eram semi-analfabetos? E se eram, isso acaba endossando essa afirmação de que eles não teriam feito as composições e que sim teria ficado com a dor? O que você pensa de tudo isso, Regis? Olha só, eu acabei de... Eu estou no estúdio aqui há mais ou menos uns 10 minutos. Eu poucas vezes ouvi tanta bobagem concentrada em um espaço de tempo tão pequeno, cara. Uma coisa... Nossa Senhora, meu Deus do céu, quanta bobagem. Veja bem, primeiro, quando eu vejo esse vídeo do Olavo de Carvalho,
O primeiro pensamento que me vem à cabeça é o seguinte, cara, algumas pessoas não podem beber. Algumas pessoas não podem Cuidado que aí você vai cair na música drogada. beber. Não, mas assim... Mas fala, peraí, qual é a bebida favorita do Olavo? Ele Ele toma? só bebe conhaque uma vez por ano e olha lá. Então, pois é, essa dose Foi anual... nesse dia. A dose anual faz muito mal. Porque assim, o que o Olavo falou é uma bobagem, assim, intergaláctica. Não dá assim nem para comentar esse tipo de coisa. Segundo, cara, eu acho o seguinte, o termo analfabetismo funcional, aliás, analfabetismo Musical, nesse caso musical. na verdade, o analfabetismo funcional é o que mais tem hoje no Brasil. Pessoas que sabem ler, mas não conseguem entender o que estão lendo. É um termo que, aliás, o Olavo espalhou pro Brasil. Não, e nesse sentido é correto. Mas quando você fala em analfabetismo musical, você está dizendo que existem pessoas que não sabem encadear acordes, não sabem fazer melodias. Isso é o analfabetismo musical, que é exatamente o oposto do que os Beatles foram desde o primeiro disco, que é, assim, um primeiro disco brilhante, assim, um dos melhores discos de estreia de todos os tempos. Please, please me, né? Você falando? Exatamente. Que é assim, que é de uma simplicidade. Rock and roll. Não, e é de uma simplicidade que é exatamente a gênese do rock and roll. Porque A o rock essência. and o Ababulu Babulá, Bad Isso Boom. aí. Os caras estavam em Chuck Berry, estavam em Little Richard. Tanto que, inclusive, os Eddie Beatles... Cochran. Exatamente. Os Beatles, inclusive, no começo, regravaram várias canções do Chuck Berry. Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, cara, que o rock, ele é exatamente... A gênese do rock é exatamente essa. Foi um estilo musical que marcou uma diferença gritante em relação ao que vinha acontecendo nas gerações anteriores. Foi a primeira vez, o surgimento do rock fez com que pela primeira vez os filhos passassem a gostar de outro tipo de música dos pais. Porque até então, em todas as gerações, normalmente o gosto musical era passado de pai para filho, que tem aquela coisa meio claro do grande cancioneiro mundial, que a gente sabe disso, das grandes orquestras e tal. Como o rock, desculpe, como o rock, ele é filho, ele é o resultado de toda uma geração pós-guerra. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a Europa estava completamente devastada, destruída. Então, assim, havia toda uma geração de jovens que não tinham a mesma perspectiva de vida que os seus pais tiveram. Então, quando o rock surgiu, e surgiu realmente de uma maneira extremamente simplista, porque era feito para pessoas que queriam apenas se divertir. O grande mote, quando você sai de uma Segunda Guerra Mundial, cara, a primeira coisa que você quer fazer é sobreviver. A segunda é se alimentar. A terceira é se divertir. Então, Com 3 acordes. Com 2. E outra, essa história de 3 acordes, na verdade, nem o punk tinha 3 Nem o acordes. punk, exato. Você pega qualquer música dos Ramones... 4 bicordes.